gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu demorei um pouco a vir gravar esse vídeo porque, na verdade, eu não sei porquê, né? Eu acho que eu me preparei pra poder contar, sabe? Não é que eu me preparei, eu sei que eu preciso contar e não sei por que adiei tanto. Talvez eu devesse ter feito do meu primeiro vídeo esse vídeo, porque é, é, as pessoas precisam saber o quanto Deus é incrível, sabe? O quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bondoso e principalmente o quanto Ele atende às nossas orações, mesmo sem a gente merecer. E eu vim aqui hoje contar para vocês um pouco do meu testemunho, da minha experiência com Deus, que foi bem marcante. E hoje eu tenho comigo o meu maior milagre, que é a minha filha, a Ianca. Então eu vou começar a contar pra vocês como que aconteceu. Eu casei em 2013 e desde que eu casei, o nosso maior vontade sempre foi ser pais. Então nós sempre tentamos engravidar. Então foram 5 anos, resumindo, né? Foram 5 anos tentando engravidar e sem sucesso. Em todas as orações durante esses 5 anos que eu ia, um culto, eles oravam e mandavam orar pela minha barriga. Oravam pela minha barriga. Eu ia em médico e eu descobri que eu tinha ovários micropolicísticos. Mas não era um ovário micropolicístico, os 2 ovários micropolicísticos. E na última consulta que eu fui, minha mãe até estava comigo, a doutora falou comigo que ela me explicou como que estava acontecendo. Ela falou comigo que os meus 2 ovários tinham um fundo preto, e ela falou comigo, aquele fundinho preto ali são os cistos. Ela falou, a cada vez que você ovula, a cada ciclo seu que você ovula, ao invés de um desses fecundar para virar um bebê, ele se transforma em cisto, simplesmente. Então não tinha a possibilidade do meu óvulo fecundar e virar um bebê, porque cada vez que eu já ovulava, ele já se transformava num cisto. E aquilo me deixou bem triste. E foi de ouvir que eu não poderia ter filhos, né? Aquilo me deixou bem triste. Fizemos exames, meu marido fez exame para comprovar, mas eu era estéril. Não só por isso, mas sim porque Deus falou que eu era estéril. A minha história, minha mãe fala muito que a minha história é parecida com a história de Ana. Gente, toda a pregação que eu vi era Ana. Era Ana. Por que Ana? Porque eu não sei se vocês conhecem a história de Ana, mas Ana sonhava em ser mãe, né? E Penina sempre jogando na cara dela que ela não conseguia, que Penina tinha, mas Ana não tinha. E Ana orava, pedia. Ah, só Deus sabe quantas vezes eu pedi. Só Deus e eu sabemos quantas vezes eu orei. Quantos meses a minha menstruação descia e eu chorava no banheiro escondido, sabendo que não era daquela vez. E no mês seguinte, de novo. E era cada mês uma frustração. Atrasava 2 dias de menstruação, eu corria e comprava um teste negativo. Mas eu aprendi que tudo é no tempo de Deus. E outra coisa que eu aprendi, se for no tempo de Deus, gente, é perfeito. Perfeito, porque hoje eu vejo a minha filha linda, com saúde,
simpática, dona de um sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Então, veio no tempo de Deus e veio perfeita. Talvez se viesse quando eu quisesse, não seria desse jeito. Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas condições. E em 2018, vamos resumir aí, que senão fica muito longo. E em 2018, foi aí que começou a minha experiência mais forte, vamos dizer assim, com Deus. Em 2018, em janeiro, para ser mais preciso, no dia 15 de janeiro de 2018, o meu avô foi internado, tá? Eu morava em Muqui, e ele foi internado em Mimoso, porque aqui em Ponte pertence ao Hospital de Mimoso. E ele foi internado em Mimoso. E no dia que ele foi internado, eu tinha que resolver algumas coisas. Em Mimoso, eu estava de férias no meu serviço. Eu passei para ver ele e ele estava bem ruinzinho, bem ruinzinho. Ele precisava de tratar uma infecção urinária muito grave e acabou afetando os rins dele e que acabou acarretando ele precisar uma UTI para fazer hemodiálise. E nesse dia eu tinha que resolver uns assuntos em Mimoso. Passei lá, fui ver ele no hospital enquanto ele estava internado. E depois eu fui para casa, só que eu falei com a minha mãe, mãe, hoje eu não vou vir na visita à noite. Eu fui só na visita à tarde. Falei, eu não vou vir na visita à noite porque eu vou à igreja, né? Vamos orar pela vida do meu avô. Ela falou, tá bom, minha filha. E assim eu fiz, fui para casa, tomei um banho, descansei e quando foi a hora do culto eu fui para a igreja. Aí teve o culto todo, na hora da oração, a irmã orando por mim, ela colocou a mão no meu coração e ela pedia a Deus para acalmar o meu coração. Acalma, Senhor, dá um refrigério. Só que eu não entendi o porquê. Talvez eu pensava que porque eu estava angustiada, porque o meu avô estava internado, não sei porquê. E logo em seguida ela falou comigo, ela sorriu, sorrindo bonito, e falou comigo assim, ainda esse ano você vai ter uma surpresa. E eu falei, amém. Amém, acabou o culto e fui embora. Aí começou uma batalha, né? Porque aí meu avô ficou internado, eu ia 2 vezes ao dia para visitar ele, eu ia na visita das 2, eu ia na visita das 8, todos os dias, até na quinta-feira. Na quinta-feira eu fui na visita e quando deu 8 horas, eu fui buscar a minha mãe, porque a minha mãe tava ficando com ele, porque tinha saído a vaga para ele na UTI. E como ele precisava de uma UTI, eles jogaram no sistema e saiu em São Mateus. Para quem não conhece, São Mateus aqui dá uns 500 quilômetros de distância. Então, ou seja, ele foi para bem longe da gente. Aí, mas eu já tinha sido avisado, porque meu avô era um presbítero da Casa de Deus, da Assembleia de Deus. E uma irmã entregou a ele, que Deus estava preparando ele para levar, mas isso não ia acontecer na nossa presença. Ele ia, mas ele ia longe, sem que nós não víssemos, nós estivéssemos presentes. Isso foi bem triste, assim, que ele foi transferido, porque eu já falei com a minha mãe que eu não aceitava, porque ele não ia voltar, porque tinha sido entregue. E quando Deus fala, gente, não tem como a gente duvidar da voz de Deus, né? E assim aconteceu. Ele foi transferido na quinta-feira à noite e no sábado à noite ele veio a falecer. Ele deu choque anafilático a um determinado medicamento da hemodiálise, entendeu? E ele não voltou num caixão para ser enterrado, na verdade, né? E naquele desespero da morte do meu avô, eu me lembrei na hora da revelação que a irmã me entregou. E eu falei com a minha mãe simplesmente, é essa surpresa que eu ia ter esse ano?
Se fosse essa, se eu soubesse que era essa surpresa, eu nem queria. Eu simplesmente falei assim, gente. Se fosse essa surpresa, eu nem queria. E tudo aconteceu. E logo depois que enterramos o meu avô, foi eu, minha mãe e minha irmã na casa da minha tia para pedir uma oração, né? Para o Senhor acalmar nossos corações. E tava ela, na época, então namorado dela, hoje esposo, também da igreja. E oraram pela gente. E assim, eu me arrepio pra falar. E assim, chegamos lá. Perdoe o barulho do carro. E perdoe também se eu me emocionar, porque é uma coisa muito linda que Deus fez, sabe? Chegamos lá, na oração, eu falei, tia, a Ratânia queria muito uma oração. E orar pela minha mãe também, porque minha mãe morava com ele, só ela e ele, né? Então, ia ser difícil pra ela a partir dali. E começou a oração, ela veio pro meu lado. Simplesmente veio pro meu lado, começou a orar. E naquilo eu pedi em pensamento, meu Deus, se for pra orar, então ora pelo meu ventre, né? Fala sobre a gravidez. E no meio dessa oração ela foi, colocou a mão na minha barriga e ali eu já não aguentei, caí de joelhos aos prantos, chorando, e ela orando, pedindo a Deus para abrir minha madre, e ela orando, e eu chorando, e ela orando, e acabou, e ela não falou nada comigo. Acabou, amém, fomos embora. Fomos embora. Aí quando foi uns tempos depois, aí em setembro a gente descobriu a gravidez da minha cunhada, né? Ficamos felizes. E mais uma vez eu perguntei a Deus, por que que eu não mereço? Será que eu sou tão errada de não merecer, meu Deus? Era complicado, sabe? Era difícil a gente não entender o tempo de Deus. E por muitas vezes eu questionei a Deus. Depois disso, sobre a morte do meu avô. Depois eu questionava por que de não engravidar. O que eu tinha de errado que eu não podia engravidar. Quando foi aí isso foi em 2018. Em 2019, eu comecei, na verdade assim, em abril de 2019, em março de 2019, eu menstruei normalmente. Não, minto. Aí, como eu pedia todos os meses eu pedia, eu falei, um tempo antes eu falei, agora quem não quer sou eu. Eu não quero mais bebê, eu não quero mais filho. E deixei isso pra lá, gente, eu esqueci disso. E quando foi em março, foi minha última menstruação. Eu menstruei, depois disso eu tive 7 dias de sangramento, que não passava. Depois de 7 dias ele passou. Depois que o sangramento passou por 7 dias, aí no meado de abril eu passava um pouco de mal. Comecei a enjoar. E eu achei que era infecção urinária, porque eu sempre tive muita infecção urinária. E quando eu tava muito forte, me causava muitas náuseas. Até que eu fiquei assim no mês de abril, normalmente, pra mim, normal. E quando foi no início de maio, exatamente no dia 5 de maio de 2019, eu tava deitada e aquilo eu levantava toda hora fazer xixi, toda hora fazer xixi, toda hora fazer xixi. Aí meu marido falou, você não tá grávida não? Falei, que grávida, menino? Não tô grávida não. Eu já estava 15 dias atrasada. Mas com 5 dias eu já havia feito um teste, porque eu era muito curiosa, assim, eu não consigo esperar. Com 5 dias eu fiz o teste e deu negativo, então eu falei, não estou grávida. E então, como eu estava dizendo, quando foi meu esposo perguntou se eu estava grávida, eu falei que não. Com toda a convicção do mundo, porque eu já tinha feito o teste, né, com 5 dias de atraso. E nisso já tinha 15 dias de atraso.
Mas eu pensei, mais uma vez é o cisto, né? Que atrasou minha menstruação. Mas. Mas não era, gente. Era um cistinho, tá aí hoje com 1 ano e 5 meses. Aí eu deitada no sofá, meu marido tirou a foto e mandou pra minha mãe falando, ainda brincando, tô grávida. Falando que tava grávida. Mas falou assim, tá mesmo, tá com barriga de grávida, faz o teste. Eu falei, fazer teste pra quê? Se eu não tô grávida. Faz o teste, você tá grávida sim. Nisso, aquilo tudo, aquela pressão, a gente foi na farmácia e comprou um teste. E fiz o teste, assim, gente, nem passou pela minha cabeça fazer surpresa se desse positivo, nada disso, porque pra mim ia dar negativo. Eu tinha toda a convicção do mundo que ia dar negativo. Porque eu já tinha feito tantos testes que tinha dado negativo que eu não acreditava que era possível dar positivo. Entendeu como? Ainda mais quando eu não esperava. E a gente foi na farmácia, comprei um teste, entrei pro banheiro, fiz xixi, pronto. E no que eu botei ali, já subiu o risquinho, deu 2 risquinhos. E eu falei com meu marido, é positivo? Ele falou, não sei. Aí eu falei assim, nunca deu isso, sempre deu um risquinho, será que é assim mesmo? Aí eu liguei pra minha mãe, mandei uma foto pra minha mãe, falou, é positivo. Eu falei, não pode. Fomos na farmácia, falei, vou comprar outro teste de outra marca. Mas você vai ter coragem de fazer isso? Falei, vai, vou. E subimos na moto e fomos. Ai, aquele tava tremendo já. E eu fui, entrei na farmácia, a moça veio, pediu um teste, a moça veio com aquele teste. Falei, não, moça, esse eu já fiz e deu positivo. Eu quero outra marca. Aí ela pegou outra marca, me deu, deve ter falado assim, que menina doida é essa, gente? Mas eu fiz isso. E saí dali com aquele teste, fui pra casa. E não tinha vontade de fazer xixi, fazendo força pra fazer xixi. Fiz o xixi. Fiz o xixi e positivo de novo. Aquilo, na mesma hora, eu comecei a chorar. No primeiro teste, na verdade, eu já tava meio que chorando. Aí no segundo eu continuei chorando. Aquilo eu chorava, agradecia a Deus, sabe? Porque era um sonho impossível pra mim. Aconteceu, sabe? É extremamente, eu nem sei explicar. É uma coisa maravilhosa. É uma sensação que só Deus. Nossa, é incrível. É uma experiência incrível, a experiência com Deus. Aí eu comecei a ligar pros pessoal, com a minha mãe, fiz chamada de vídeo no grupo e avisei que eu estava grávida. Aquilo quando eu liguei pra minha mãe, no caso, já até que ficou sabendo primeiro, né? Mas aquilo ela chorava, agradecia. Quando eu liguei pro meu irmão, ficaram tudo bobo. Meu sobrinho tinha acabado de nascer, tinha poucos dias de vida quando eu descobri que estava grávida. E quando eu liguei pra minha irmã, ela entrou em prantos, gente, porque era tão sonhado esse neném, era tão desejado, que acho que todo mundo que tava ao meu redor, que sabia o que eu tanto desejava, ficaram felizes pela minha conquista, sabe? Não só minha conquista, né? Da minha família inteira. Aí então, eu fiz 2 testes, isso foi no domingo, tá? Aí na segunda eu fui pra trabalhar, eu trabalhava, ficava a semana inteira no serviço. Quando foi na segunda, eu não contente, fiz um teste de sangue, um exame de sangue, pra testar positivo, e deu positivo. E não contente, eu fiz uma ultrassom na sexta-feira, tá? E eu só acreditei, minha ficha só realmente caiu ali, que eu estava grávida, que estava uma vida dentro de mim. Quando a doutora falou que tinha um bebezinho lá, que eu perguntei ela, tem bebê? Ela falou, tem. E eu escutei aquele coração a primeira vez, a minha única reação foi chorar. Porque só Deus sabe o quanto eu sonhei em ouvir aquele coração batendo dentro de mim. E quando eu escutei aquele coração, eu tinha certeza que era a minha filha. Porque o meu maior pedido sempre foi para Deus que eu tivesse, que eu engravidasse, que o que Deus mandasse era perfeito, era especial e seria muito amado. Mas ele sabe que o meu maior desejo seria uma menina, seria a minha filha, sabe?
E ele me deu. Por isso que eu falo que Deus é Deus de detalhes. Porque ele foi no meu detalhe. Meu maior detalhe era ser mãe de uma menina e ele me deu a minha menina. É, mas não foi tão simples, né, gente? Não foi tão simples. Foi uma gravidez bem difícil, bem difícil. Uma situação bem difícil no serviço que eu ficava a semana inteira, fazia força. Ocorreu inúmeros problemas comigo, que a doutora pedia para fazer repouso, eles não entendiam, brigavam. Eu tive muita pressão psicológica também. Quando foi 6 meses, a Ianca quis começar a nascer, começou a sair meu tampão mucoso, saiu meu tampão mucoso. Então, ela quis nascer com 6 meses, aconteceu diversos problemas e isso só foi se aprofundando. Quando chegou com 8 meses, o INSS me encostou porque o risco de parto prematuro era grande. A doutora pediu meu afastamento, porque eu ia pegar férias já com 9 meses. Então, antes disso, ela me deu um afastamento pediu o INSS 15 dias e o INSS me deu um mês por risco de parto prematuro. Mas não foi uma gravidez fácil, não. Foram momentos de tristezas, de estar num ambiente muito ruim, muito ruim, muito difícil. Um ambiente pesado, espiritualmente falando, porque onde eu trabalhava era um ambiente muito pesado espiritualmente. E isso tudo acabou afetando a mim. Eu ficava muito sozinha, eu chorava muito, eu tinha tanto medo que vocês não imaginam. Minha mãe recebia orações de irmãs orando pela filha dela grávida, porque eu estava em algumas situações e sempre precisava. Tinha noite de eu acordar assustada, porque eu sentia como se tivesse uma mão assim, ó, apertando a minha barriga, imprensando meu neném. Quantas e quantas vezes eu acordei repreendendo isso, porque eu sentia uma mão imprensando a minha barriga, como se quisesse matar o meu neném. E não foi fácil. Quando a Ianca nasceu, no dia que a Ianca nasceu, foi mais um milagre de Deus, porque com 39 semanas e alguns dias eu fui pro hospital porque eu estava passando mal. A minha cunhada, até então, achei que era pressão baixa. A minha cunhada foi lá medir a pressão, estava altíssima. Corremos pro hospital. Cheguei no hospital, já tinha baixado um pouco e estava tendo muita contração de treinamento. A, a Aí o hospital falou que eu ia ficar, até para quem conhece o Hospital Evangélico de Cachoeiro, eles falaram que eu ia ficar não por conta da pressão, mas por conta da diabetes, que eu acabei descobrindo na semana de ligar o neném que eu tava com diabetes gestacional. E aquilo foi um baque, né? Porque a minha última ultrassom foi feita em novembro, eu tava com 8 meses, e ela nasceu dia 11 de janeiro. E eles falaram que até o dia 11 eu tinha que tirar o neném, por conta da diabetes. Tinha que ser 40 semanas exatas. E assim aconteceu. Quando eu fiz 40 semanas, eu fui pro hospital de novo. E eles me internaram e começaram o procedimento. Eles me explicaram, por eu ser primeiro filho, eu ia ter que tentar o normal. Eles me induziu o normal, porque eu não tava dilatando, eu não tinha dilatação nenhuma, meu colo do útero tava fechado. E iam tentar o normal. E se tudo, dependendo do que acontecesse, aí se uma cesariana. Gente, foi as horas mais difíceis da minha vida. Eu achei que eu ia perder minha filha naquele momento. Foi um momento muito difícil, sabe? Mas Deus preparou tudo. Desde a hora que eu saí de casa, Deus preparou. Deus falou que não ia ser fácil. E também fui avisada que não ia ser normal. Minha mãe falou desde o início. E minha tia também falou que não ia ser normal. Que ela via muito sangue e que ia ser uma cesárea. Eles me começaram a me induzir, o normal, colocaram o primeiro comprimido.
Era o meio-dia. Meio-dia. 1 hora eles começaram a fazer o monitoramento do feto, do bebê, né? É, nessa 1 hora que eles colocaram o comprimido, a bebê já mudou totalmente. Ela estava muito ativa na hora que eu cheguei lá, até o momento dessa primeira indução. E simplesmente parou. Ela parou de mexer. Vocês têm noção? A barriga endureceu. Eles brigaram porque eu não tomei café da tarde, falaram que era aquilo, me deram glicose, me deram um suco com bastante açúcar pra poder induzir ela a mexer. E nada. Nada era acontecido. A minha barriga virou uma pedra e a minha bebê não mexia mais. Eu fazia cardiotoco de meia em meia hora e, e ali só via alguma coisa que eles não me falavam o quê. E aquilo eu comecei a entrar em desespero, comecei a falar com a minha mãe que estava acontecendo alguma coisa, e que eu estava preocupada. E quando foi 7h pouca da noite, eu tinha tomado um banho, minha mãe falou comigo assim, toma um banho porque você vai ser cesárea. E nisso eu tomei meu banho e esperei. A doutora veio conversar comigo, falou que não estava acontecendo nada demais, mas para não correr o risco, eles iam fazer uma cesárea. E, e aquilo foi em menos de meia hora depois que ela falou isso, eu já fui para a sala, me preparei para fazer a cesárea. E quando iniciou a cesárea, eu escutava o médico falando: nem se fosse meia-noite, mas essa menina, eu ia fazer o parto dela hoje. Ela tinha que ter sido feita antes. Como que vocês deixaram chegar nesse ponto? E começaram a falava muitas coisas, aquilo eu comecei a ficar nervosa. A minha anestesia não pegou direito, eu senti dores na hora da cesárea, sabe? Mas foram dores irrelevantes perto do medo de perder a vida da minha filha. Eu senti dores que na hora ele teve que vir me dar mais anestesia. Foi um momento bem tenso. E quando eles tiraram minha neném, ela não chorou. A doutora passou com ela, ela tava roxa, roxinha, roxinha, roxinha. O cordão estava todo enrolado no pescoço dela. E então, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Que se eu fizesse um parto normal, ia acabar enforcando ela e hoje ela não estaria aqui. E assim que a doutora começou a desobstruir a narina, a boquinha dela, aí ela foi pegando o couro e começou a chorar. E pra mim aquilo tudo ele passou no momento em que ela olhou nos meus olhos e eu olhei nos olhos dela e eu só agradeci a Deus pela vida dela e por ter me dado aquele presente tão especial, tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito. Por mais que as pessoas não achassem, eu não tava nem aí importando com a opinião das pessoas, importava o que eu achava dela, que ela era maravilhosa. Ela era perfeita. E tempos depois, alguns meses depois, numa conversa, a minha tia falou: naquela oração que eu fiz na sua casa, lá em casa, que vocês foram, aquela oração, você foi pedir oração pela sua irmã, mas na verdade era você que estava precisando de uma oração. Deus falou que era para orar por você, você precisava da oração. E eu falei assim, eu não sabia. Ela falou assim, porque naquele dia Deus falou comigo que estava vendo a sua madre. Mas não ia ser no tempo que você quisesse. Era no tempo dele. Não era quando você quisesse, não era igual você achou que seria no seu tempo, não. Seria no tempo dele. E assim ele fez no tempo dele. Ele falou, isso ela me contando, tá, gente? Ela falou, ele me falou que sua gravidez não seria fácil. E você sabe que não foi. E ela falou isso com os olhos cheios de lágrimas, porque ela estava de perto, e todos que estavam de perto sabem como foi difícil para mim, sabe? E ela falou, Deus falou que não seria fácil, mas você ia romper. E vocês romperam, estão aqui pela honra e glória dele. E com 15 dias de nascida a Ianca, eu falei com a minha mãe, eu saí de Muqui, de um ônibus com ponto, com cesárea, com bolsa.
saímos de casa e eu falei, eu vou apresentar minha filha, porque eu tenho que entregar ela a Deus, apesar de que assim que eu engravidei, eu falei com Deus, Deus, eu não sabia o que que era, mas eu falei, Deus, este bebê que está na minha barriga não pertence a mim, pertence a ti. Perder para ti é privilégio. Perder por um mundo eu não quero. Eu não quero. Então cuida do meu bebê, guarda o meu bebê é seu. E eu falei com Deus que meu bebê era dele. E eu entreguei naquele dia. E com 15 dias eu fui, resumindo agora para terminar, tá, gente? Que eu fui apresentar a Ianca na igreja. E naquele meio o pastor começou a falar. Falou, segura o seu presente. Eu falei, realmente é o meu presente, porque eu pedi a Deus e Deus me deu. Eu não podia ter, mas Deus me deu. Então, eu tô contando, assim, resumidamente para vocês um pouco do meu testemunho. E só vim falar com vocês o seguinte, confia. Sabe, porque pra gente um dia é muito tempo. Mas um dia pra gente é um ano pra Deus. E um ano pra gente é apenas um dia pra Deus. Sabe? Então, Deus faz da maneira que a gente não espera. Depois disso eu tive que sair do meu serviço porque não tinha como eu cuidar da criança e ficar no serviço, ficava a semana inteira. Eu tinha medo de faltar as coisas para ela, mas sabe o que que eu aprendi? A confiar em Deus, porque se Deus me deu, nada vai faltar. Estamos aí, graças a Deus, nada falta. Ela tem tudo o que precisa. Ela não tinha nada para quando eu fui ganhar, antes de eu ganhar ela. Ela não tinha nada e Deus preparou chá de bebê no prédio onde eu trabalhava. Ela ganhou roupas, fraldas. Deus preparou tudo, sabe? Tudo. E eu agradeço a Ele. Eu louvo a Ele pela vida dela e por tudo que fez. E eu venho aqui falar para vocês hoje, confia, porque vale a pena confiar. Eu fiz um propósito com Ele antes de eu engravidar. E esse propósito se fez, né? Que tá aí a prova. E hoje eu creio que, mesmo eu sendo errado, pecadora, Deus me ama. Deus ouve as minhas orações. Enquanto eu achava que não ouvia, Deus ouve as minhas orações. E eu peço a Ele que guarde a minha filha onde ela estiver. Porque ela não me pertence, ela pertence a Ele. E perder para Ele é privilégio. Eu digo mais uma vez que perder para Ele é privilégio. Não quero perder para o mundo, mas perder para Deus, porque para Deus é privilégio. E a única coisa que eu tenho para dizer a vocês é isso. A confiança e o esperar, porque Deus é fiel. Eu era como Ana, assim continuei como Ana, porque assim como Ana fez, entregou Samuel a Deus, assim como Samuel nasceu, eu fiz com a minha filha, entreguei ela a Deus. E Deus prometeu que ela vai ser uma levita da casa dele, e eu tenho fé. Falou que através dela muitas vidas vão ser salvas, e eu tenho fé, porque Deus é maravilhoso e tudo que Ele faz é perfeito. Tá bom? Eu vou parar por aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim, foi um pouquinho da minha experiência com Deus. Sendo que teve outras, mas a mais importante da minha vida foi essa. E eu não poderia deixar de vir aqui contar para vocês um pouco desse testemunho. E eu espero muito que esse vídeo alcance a vida de outras pessoas que talvez precisam hoje de ouvir o quanto Deus é importante, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bondoso. Talvez tenha uma pessoa hoje precisando de ouvir que Deus ainda faz milagres sim. Assim como fazia no tempo de Ana, hoje Ele faz. Assim como fazia no tempo de Rebeca, Ele faz. Então, confia. É só esperar o tempo de Deus e confiar. Entregar a sua vida a Ele, entregar os seus propósitos a Ele. Pede nos detalhes, tá? Eu aprendi a pedir nos detalhes. Ele me deu no detalhe. O detalhe que eu pedi, Ele me deu. E tá aí, pra honra e glória dele, minha filha, Ianca, 1 ano e 5 meses.
Ela nasceu no dia 11 de janeiro. O meu milagre, melhor dizendo, o meu milagre tem nome, Ianca. Nasceu com 48 centímetros, 3,240 kg, de muita fofura, gente, porque ela nasceu muito bochechuda. E hoje ela está aí para a honra e glória de Deus, com 1 ano e 5 meses, alegre, esperta e muito saudável. Então, mais uma vez eu vou te dizer, confia, que Deus ainda realiza sonhos. Eu vou deixar aqui embaixo nomes dos louvores que eu escutei muito na minha gestação e que hoje fazem todo sentido. Que é o Bebê Milagre, né? Porque eu ouvia muito, cantava muito para ela. Porque ela é o meu bebê milagre. E além do que sonhei da Luana Rodrigues. Porque o que Deus fez na minha vida foi além do que eu sonhei. Então, é o que eu tenho pra te dizer hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desses vídeos. Compartilhe com seus amigos, porque talvez tenha uma pessoa precisando de ouvir o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus ainda opera milagres, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curte, comente e compartilhe. Não deixe de compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!